sacrifício e a ressurreição de Cristo em favor de uma humanidade caída. Se existe uma razão para nós estarmos aqui na igreja hoje, essa tem a ver com o sacrifício de Cristo. E se existe uma razão para nós termos esperança de que a vida não termina aqui, de que existe um lugar onde a perfeição reina, esta esperança tem a ver com as evidências que possuímos, de que Ele ressuscitou e está vivo hoje. E graças a Ele hoje nós poderemos refletir um pouco mais nas coisas lá do alto. A mensagem desta manhã é uma mensagem simples, uma mensagem pequena também, dentro de 15, 20 minutinhos estaremos finalizando. Eu não vou pregá-la porque a vivo de maneira perfeita, mas sim porque primeiramente ela serviu e serve para mim. E por isso eu quero compartilhá-la com vocês. E espero que, pela graça de Deus, ela possa servir também para o crescimento e enriquecimento da vida de cada um aqui presente. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6. Lá no Novo Testamento, livro de 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos esperar que todos encontrem para podermos ler juntos. Mas antes de mais nada, mais uma vez eu quero convidá-los a nós fecharmos rapidamente os nossos olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, iremos abrir a Tua palavra neste momento. Por algum motivo nós viemos aqui na igreja hoje. Como seres humanos nós ansiamos algo maior do que nós. Sabemos que o Senhor é a resposta para esse nosso anseio. Toca no coração de cada um aqui presente, Senhor, pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Verso 16. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Diz assim: O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Algum tempo atrás, uma pesquisa encomendada pela BBC em 10 países mostrou que 92% dos pesquisados acreditavam em Deus ou em algum tipo de poder superior. O maior índice de crentes foi encontrado na Nigéria, onde 100% dos 1.000 entrevistados declararam fé em uma força sobrenatural. Em uma outra pesquisa envolvendo 23 países, o Brasil ficou em terceiro lugar no quesito crença em Deus. 84% dos brasileiros se mostraram crentes em um ser superior. Está explicado a razão de existir em torno de 189 mil igrejas somente evangélicas no Brasil. E o nome dessas congregações são os mais variados possíveis. Outro dia eu estava na internet pesquisando sobre igrejas e vejo alguns dos nomes com os quais eu me deparei. Congregação Anti-Blasfêmias. Associação Evangélica Fiel até debaixo d'água. Igreja Foguete Rumo ao Céu. Igreja Metodista Internacional Fábrica de Milagres. E essa daqui eu achei clássica. Igreja Batista Nero se arrependeu. E você? E assim por diante iam os nomes. Analisando todos esses dados, todas essas pesquisas, todas essas informações, nós podemos chegar a uma conclusão. De uma maneira ou de outra, Deus está na mente das pessoas. E cada um de nós possuímos uma posição com relação à ideia da sua existência. Mas Deus, quem é Ele? Por que pensamos tanto nele? Por que falamos tanto dele? Em um mundo onde os acontecimentos parecem seguir um padrão único, tanto para os justos quanto para os injustos, tanto para os bons quanto para os que não são tão bons assim. Será que Deus não é uma ilusão da mente humana? Acaso alguém já falou com Ele e o viu da mesma forma como faz para com outra pessoa? Quem é que pode garantir como Ele é? Eu sei que, pelo fato de nós estarmos dentro de uma igreja, somos tentados a dar uma resposta quase que automática. A Bíblia afirma que Ele existe e fala sobre Ele. E eu creio na Sua palavra.
Mas por que acreditamos na Bíblia? Acaso presenciamos os fatos nela descritos? Como podemos conhecer um ser que deve ser tão grandioso, tão majestoso, através da simples leitura de um livro tão antigo? A própria Bíblia, neste texto que nós lemos, parece jogar um balde de água fria em nós, quando vamos a ela em busca de resposta para esse questionamento: quem é Deus? Veja o que ela diz: Ele habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Se Deus existe, Ele está muito além da nossa imaginação. Não temos como entrar nessa luz inacessível. Não temos como vê-lo face a face. Não podemos saber quem Ele é e como Ele é. Mas então por que estamos aqui hoje? A nossa ignorância a respeito de Deus, as nossas dúvidas, ficariam sem solução caso não houvesse ocorrido um fato na história. Fato este que também está registrado na Bíblia. E detalhe, bem antes de acontecer. É aqui que a Bíblia começa a ganhar credibilidade. Em Isaías capítulo 53 está descrito este fato. Vamos voltar um pouquinho lá para o Antigo Testamento. Isaías capítulo 53. O livro de Isaías, ele é datado dos anos 700 e 690 a.C. E em 1947, uma cópia do livro foi encontrada numa caverna, num achado fascinante, que ficou conhecido como os Pergaminhos do Mar Morto. E pedaços desse pergaminho foram datados através do método do carbono 14, com intervalos de 335 a 324 a.C. É um livro que foi redigido bem antes de Cristo aqui existir, bem antes de Cristo aqui viver. E aqui neste capítulo, nós encontramos um texto muito bonito. Um texto repleto de significado para a humanidade. Um texto que deveria ser lido e esboçado como uma poesia de Deus para o homem. Um texto que por si só já vale a mensagem desta manhã. Diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado a um matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas como o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte,
foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aqui está a resposta de Deus para a humanidade de como Ele é. Cristo Jesus. Aqui está a maneira perfeita de como Deus saiu da luz inacessível e se revelou ao homem. Quando alguma dúvida bater em seu coração a respeito de Deus, de como Ele é, de como Ele age, do que Ele quer, do que Ele pode fazer, não tente encontrar a resposta numa filosofia religiosa. Olhe para Jesus. Jesus, Ele é o centro da história. Jesus, Ele é a perfeita imagem do Deus vivo. Isaías, ele faz aqui uma profecia fascinante do ministério de Cristo, séculos antes de acontecer. E ele focaliza essa profecia não na magnitude da majestade divina, mas na humildade de um Deus que se rebaixou por causa do homem. Ele apresenta Cristo como a solução para os problemas do ser humano. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, diz ele. E são muitas nossas enfermidades. Jesus tomou sobre si a ansiedade do homem. Jesus tomou sobre si as dúvidas do homem. Jesus tomou sobre si o sentimento de culpa do homem. Jesus tomou sobre si tudo aquilo que pode impedir do homem de ser feliz. Jesus foi e é o maior presente que a humanidade já recebeu. Ele é a cura para as nossas feridas. Se a tristeza invade o seu coração, saiba que Jesus tem o poder de restaurar o ânimo. Se as dúvidas a respeito de Deus te perturbam, saiba que Jesus pode respondê-las de maneira branda, suave. Se os problemas parecem não ter fim, Jesus pode fazer de você um vencedor. Amém. Se a religião se tornou cansativa, maçante, sem brilho para você, Jesus pode lhe conduzir a uma nova experiência, cheia de significado com Deus. Se estás desanimado, Jesus pode restaurar o ânimo. Se você se sente morto espiritualmente, afundado no pecado, agarrado a um vício, a um defeito de caráter, Jesus é a solução. Porque Jesus é a resposta de Deus para os dramas de uma humanidade sem esperança. Ele é pão para quem tem fome. É água para quem tem sede. É paz para quem está aflito. Mas de nada adianta nós ficarmos aqui falando disso. De nada adianta nós cantarmos sobre Jesus, falarmos sobre Jesus. Precisamos aprender a experimentá-lo. E não há nada mais frustrante do que tentar viver como cristão sem experimentar Jesus. A grande tragédia que poderia nos acontecer seria passar a vida inteira dentro da igreja sem conhecer e experimentar de fato Jesus. E essa é uma realidade que infelizmente muitas vezes nos consome. Ansiamos um relacionamento com Cristo. Ansiamos auxílio, conforto. Ansiamos a segurança que Ele traz. Mas não sabemos como experimentá-lo. Ouvimos tantas vezes do seu sacrifício. Ouvimos tantas vezes do seu amor. Ouvimos tantas canções sobre Ele, tantos sermões, tantas programações especiais, Natal, Páscoa, mas parece que existe uma barreira enorme entre saber sobre Ele, ter informações teológicas sobre Ele e experimentá-lo no dia a dia. Muitas vezes não sabemos como Jesus pode ser alguém real na nossa vida, não apenas aqui na igreja, mas quando temos que enfrentar os desafios da semana. É claro que eu não estou julgando a situação espiritual de cada um aqui. Eu não sei como está a sua vida com Jesus. Mas pode ser que alguém aqui esteja vivendo esse drama. Sabe que precisa dele. Sabe que necessita de Jesus. Mas não sabe como experimentá-lo na prática. Está cansado de doutrinas, de teorias religiosas. Pastor Morris Venden, que foi pastor da Voz da Profecia lá nos Estados Unidos, certa vez ele recebeu uma carta desesperada de um jovem. E a carta dizia o seguinte: não precisamos de mais sermões a respeito de testemunhar a outros.
Reiteradamente nos é dito que devemos partilhar o Evangelho, mas ao responder a esse desafio, descobrimos que nada temos a dizer. Como podemos convencer outros a aguardar o retorno de Cristo, quando a maioria de nós nem o reconheceria se ele viesse? Precisamos de alguém que nos fale acerca de Deus. Sabemos tudo a respeito de doutrinas e práticas da igreja. Conhecemos muitas coisas, mas não conhecemos a Cristo. Nunca fomos apresentados a Ele. E a menos que Deus opere um milagre e se revele a nós, jamais o conheceremos. Por favor, ensine-nos como conhecer a Deus e seu caráter. Somos bebês espirituais. Precisamos de Jesus. Ansiamos conhecê-lo. Mostre-nos de sua experiência pessoal como nos comunicamos com Ele. Nossa maior necessidade é conhecer a Deus. Pode mostrar-nos como encontrá-lo? Essa interrogação de como encontrar a Cristo, como experimentar Jesus, não está confinada apenas a jovens de 20 anos de idade. Pessoas que têm sido fiéis membros da igreja durante muitos anos também algumas vezes têm admitido a frustração ao tentar encontrá-lo. Estão há tempo dentro da igreja, sabem tudo sobre doutrina, mas lhes falta o mais essencial: conhecer e experimentar Jesus. A sua verdadeira paz, a sua verdadeira alegria, a sua verdadeira sabedoria. É interessante notar que personagens da Bíblia também parecem ter tido a mesma dificuldade ao tentar encontrá-lo. Em Jó, capítulo 23, verso 3, o personagem ecoa o grito desesperado de uma alma faminta: "Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar." Mas ele persistiu e o achou. Amós 8,12 fala de um grupo de pessoas correndo de mar a mar, do norte até o oriente, procurando a palavra do Senhor, mas não sendo capaz de achar. Mas por que é que às vezes parece ser tão difícil conhecer Deus e experimentá-lo na prática? O texto profético de Isaías 53, no verso 2, diz: "Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse." Aqui nós começamos a entender porque muitas vezes temos dificuldade de experimentar Jesus. Não víamos nenhuma beleza nele que nos agradasse, diz o texto. Esse quadro continua sendo pintado ainda hoje. Depois da queda, os desejos do ser humano, os sentimentos, as suas vontades se tornaram contrários às coisas de Deus. Ansiamos conhecê-lo porque sabemos que isso é o melhor para nós. Mas quando vamos tentar colocar isso na prática, descobrimos que as coisas deste mundo nos chamam mais atenção. Não vemos beleza no Evangelho. Não gostamos da ideia de renunciar a nós mesmos. Não nos parece atrativo orar pelos nossos inimigos. Não nos soa emocionante ideias do tipo: "Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus." Parece arbitrário demais o simples fato de olhar para uma mulher desejando-a e Deus já considerar isso adultério. Não achamos emocionante o Evangelho. Não vemos muita beleza nele. Queremos Deus na nossa vida, mas não sentimos desejo, atração suficiente para que isso aconteça. Por quê? Porque vivemos num mundo de pecado. E é bem mais fácil ser moldado por esta filosofia aqui. Como podemos mudar isso? O problema é que, infelizmente, muitas vezes nós abrigamos algumas ideias erradas a respeito de Deus na nossa mente. E uma das ideias mais erradas e diabólicas que podemos abrigar na nossa mente é a ideia de que ir a Deus significa renunciar ao prazer e às coisas boas da vida. E essa é uma ideia errada que a serpente começou a lançar na mente do ser humano lá no Jardim do Éden. Quando Eva estava de frente à árvore do conhecimento do bem e do mal, a grande tática do diabo foi fazer ela acreditar que Deus queria reprimir as suas potencialidades, que havia algo mais saboroso além de Deus. E nós vemos isso na mídia o tempo todo hoje. Nos comerciais, no céu, alguém tocando uma harpa triste, sem graça.
O inferno, festa, mulher bonita, cerveja. É claro que nós não acreditamos que é assim. Nós visualizamos quadros parecidos com esse o tempo todo, na mídia, nos filmes, nas músicas, que a santidade vai parecendo cada vez mais algo depressivo, triste na nossa mente, quer seja no consciente ou no inconsciente. Queridos, quando o Evangelho pede para nós renunciarmos a nós mesmos e a este mundo, Ele não está pedindo para nós renunciarmos ao prazer e às coisas boas, mas sim às coisas pecaminosas do nosso coração. Aquelas coisas que a curto ou a longo prazo se tornarão um inferno na nossa vida. O prazer e a felicidade está nos planos de Deus para o ser humano. O sexo está nos planos de Deus. O casamento, o namoro está no plano de Deus. O prazer apetitoso de um bom alimento faz parte dos planos de Deus para o ser humano. O sorriso, uma boa risada, tudo isso faz parte dos planos de Deus para o homem. Ir a Cristo não significa renunciar a coisas boas. E para nós começarmos a experimentá-lo, primeiro nós precisamos quebrar alguns conceitos errados que nós temos a respeito dele na nossa mente. E para isso, não basta apenas nós lermos a Bíblia, a lição da escola sabatina como um ritual para alcançarmos a salvação. E quantas vezes na minha experiência cristã eu me acordei pela manhã, li um texto da Bíblia sem entender muito e saí para o trabalho achando que já tinha cumprido a minha parte como cristão. Não é essa a ideia. A leitura da Bíblia, a oração, a guarda dos mandamentos não é uma obrigação mecânica que Deus nos pede para alcançá-lo. Precisamos abrir a Bíblia como quem busca verdades a respeito de Deus, como quem busca tesouros escondidos. Só lê-la de uma maneira superficial não vai levar ninguém a ter um encontro com Cristo. Ela pode se tornar um livro como qualquer outro. Precisamos, e especialmente nesses últimos dias, precisamos estudar as profecias, entender as profecias de Daniel e Apocalipse, ir a fundo no seu conteúdo, ler os evangelhos e nos imaginar em cada cena, tomar algum tempo para nos aprofundarmos e entendermos perfeitamente a palavra de Deus. Somente quando nós começarmos a fazer isso, não de uma maneira superficial, mas de uma maneira profunda, nós começaremos a experimentar Jesus de verdade. Quando Cristo foi erguido na cruz do Calvário, o texto de Isaías diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. As curas que nós tanto precisamos, só Cristo pode nos oferecer. Qual é a cura que você necessita? Nós somos seres humanos complexos, cheios de defeitos, cheios de falhas. Como seres humanos, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Cada um de nós necessita de Cristo na mesma intensidade que o outro. Somos seres mortais em busca de sentido e felicidade para a nossa vida. E é isso que Cristo quer nos oferecer. Sentido e felicidade duradoura para o nosso ser. Para nós irmos até a Cristo, nós não precisamos primeiro tirar da nossa vida defeitos de caráter. Até podemos tentar isso. Mas logo ficaremos frustrados, porque tentar ser bom sem Jesus é muito difícil. Impossível. Tentar viver a religião sem Jesus é algo muito chato, patético. Precisamos ir a Cristo da mesma forma como nós estamos hoje. Ele recebe cada um da forma como somos. O nosso único esforço para experimentar Jesus, para alcançar a salvação, deve ser nos colocar em ambientes onde Ele possa tocar em nosso ser. Esse ambiente pode ser um momento a sós de tranquilidade, estudando a palavra de Deus, indo a fundo no seu conteúdo, nas profecias, nos evangelhos. Não tenha medo de rabiscar a sua Bíblia. O importante é você entendê-la. Se for preciso, compre uma nova, para ter um novo recomeço, um novo ânimo. Esse momento pode ser aqui na igreja. E que bom que você veio aqui hoje.
Porque você precisava saber ou ser relembrado que é possível experimentar Jesus na prática. E isso muda o sentido de todas as coisas. Esse momento pode ser no culto da mata. Pode ser ouvindo uma mensagem enquanto você dirige o seu carro. Pode ser em uma conversa com um amigo, um conselheiro espiritual. E como é bom ter amigos cristãos que estão indo na mesma direção junto com você. Onde você pode ter uma conversa sincera sobre Deus sem medo de julgamento. Busque ter amizades desse tipo. Invista nesse tipo de amizade. Este momento pode ser assistindo um DVD, um filme com conotações cristãs, mas precisamos. E essa é a nossa única chance de experimentar Jesus. Precisamos nos colocar em ambientes onde Ele possa tocar em nosso ser. Quando nós começarmos a prestar atenção nos ambientes onde nós estamos, Cristo poderá começar a fazer um milagre na nossa vida. Porque Jesus é a resposta de Deus para os dramas da humanidade. Jesus, e somente Ele, é a solução para todas as inquietações que nós temos em nosso ser. Jesus, nele. Mesmo que você esteja passando por um momento difícil, pode deixar eu ler. Mesmo que você esteja passando por um momento difícil, nele você pode confiar. Porque quando você menos esperar, Jesus pode fazer milagres na sua e na minha vida. Nós vamos ouvir uma canção neste momento. Uma canção muito bonita que fala dos milagres que Jesus pode fazer no nosso ser. Na verdade, essa canção diz que Jesus já é o maior milagre que pode existir no meu e no seu coração. Não desista dessa luta. Não se contente apenas em ser religioso. Não se contente em vir à igreja sábado após sábado e continuar com os mesmos dramas espirituais que você vive. Busque a Jesus. Cresça espiritualmente. Mude de vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.